Oi, queridos. Vamos para mais uma história. Mas antes de eu contar essa história para vocês, como eu sempre faço, eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. E quero pedir para você, você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve no canal, dá o like, compartilhe. Assim você nos ajuda a divulgar a Bíblia entre as nossas crianças e adolescentes. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e sempre a Ele, sempre, sempre, toda a honra e toda a glória. Essa semana eu fui ao supermercado e tinha um corredor enorme, cheinho de ovos de chocolate. E tinha muitas pessoas. E as pessoas olhavam os ovos, pegavam lá no alto, ficavam escolhendo qual era o melhor ovo que ela ia levar. As pessoas estavam alegres, estavam felizes. E eu olhava aqueles ovos ali, que delícia! Como é bom ovo de chocolate, não é? E o feriado de Páscoa, então, como é bom? A gente fica em casa, com a família, ou então pode sair, passear. E eu fiquei pensando, para que nós tivéssemos essa Páscoa assim alegre, né, com essas coisas boas, foi necessário também que antes houvesse uma Páscoa muito triste, que houvesse muita tristeza, dor, sofrimento e até morte. E eu me lembrei da primeira Páscoa, lá no Egito. Vocês lembram? Quando o povo de Israel, o povo de Deus, era prisioneiro daquele faraó malvado. Eles eram escravos lá no Egito. E eles clamaram ao Senhor, e Deus teve misericórdia do seu povo e mandou Moisés para ser o libertador do povo. Mas naquela noite, na noite da primeira Páscoa, a Páscoa do Senhor, houve lá em todo o Egito tristeza, dor, sofrimento e houve morte. Porque o faraó, aquele faraó malvado, ele escolheu desobedecer ao Senhor. E por causa disso, todos os primogênitos do Egito morreram. E a Bíblia diz que o choro era tão alto que se ouvia lá onde o povo de Deus estava, né? Dor, sofrimento, morte. E até o filho do faraó também morreu. Mas depois disso, o povo finalmente foi liberto. Depois daquele choro, da tristeza do Egito, o povo teve a alegria da liberdade, a alegria da salvação que Deus havia dado para eles. Eles agora estavam livres, salvos daquele faraó malvado e podiam finalmente caminhar para a terra que Deus havia prometido para eles. E eu me lembrei também da última Páscoa do nosso querido Jesus. Naquele período da última Páscoa dele, ele foi traído. Ele foi traído por Judas. Judas, um dos seus discípulos, seus amigos, vivia com ele lá e traiu Jesus por dinheiro. Moedas de prata, nem um saco de dinheiro. Jesus, ele foi negado. A última Páscoa dele foi uma Páscoa em que ele foi negado. Negado também por um outro que era seu amigo, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Falaram para ele assim: você não é discípulo de Jesus quando Jesus estava preso? E ele disse: eu não conheço aquele homem. E a Bíblia diz que quando ele negou Jesus, foram 3 vezes. Jesus também, ele foi rejeitado. Rejeitado pelo seu povo, o seu povo que ele amava, os sacerdotes, né? Rejeitaram Jesus. A Bíblia fala em João 1,11, diz que Jesus, ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo para nos salvar do nosso pecado. Então, eles rejeitaram a Jesus. Os sacerdotes falaram para o povo que era para crucificar Jesus, né? Todos eles se juntaram para que Jesus fosse morto. E Jesus foi levado até Pilatos, que era o governador. E Pilatos, quando olhou para Jesus,
ele viu que Jesus não tinha feito nada de errado. Então ele disse para o sacerdote, para o povo, eu vou soltar um outro prisioneiro, porque naquela época, na Páscoa, podia se soltar um prisioneiro. Mas eles falaram, não, não solta Jesus não. Nós queremos que crucifique Jesus. Solte Barrabás. Barrabás era um homem que estava preso porque ele era um homem mau. Ele havia se metido numa confusão com os outros amigos e havia até matado uma pessoa. Então, Jesus, ele foi trocado por Barrabás. Pilatos trocou Jesus por Barrabás. Mandou que Barrabás fosse entregue, fosse livre e Jesus fosse crucificado. Sabe, meus queridos, todas essas pessoas, elas fizeram uma escolha. Judas, Pedro, né? Os sacerdotes, o povo, Pilatos, né? Eles fizeram uma escolha. Eles escolheram que Jesus deveria ser crucificado e Jesus deveria ser morto. Eles escolheram não se importar com Jesus. Por isso, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Você deve cuidar com aquilo que você escolhe. Se na escola pedem para você fazer algo que você sabe que é errado, conta para os seus pais, conta para o professor. Cuidado, cuidado com os amigos que você escolhe, tá bom? Devemos de ter muito cuidado, porque as escolhas erradas, elas vão trazer problemas, dores para as nossas vidas. Por isso, cuidado com as escolhas que você faz. Mas tem uma escolha que você pode fazer certa. É a escolha de receber Jesus como Salvador. Você pode fazer a escolha de receber Jesus como Salvador. Jesus, será que ele fez uma escolha também? Jesus fez uma escolha. Jesus escolheu a mim, Jesus escolheu você. Ele escolheu ser crucificado. Ele escolheu morrer por amor a mim e por amor a você. Você crê nisso? Vamos ler um versículo da palavra de Deus. João 1,12. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Se você crê que Jesus escolheu você, morrer por você, porque ele ama você, então, meu querido, você pode também fazer uma escolha. Você pode escolher receber Jesus como Salvador. Você pode fazer uma boa escolha, como a escolha que Jesus fez, escolhendo você. E assim Jesus foi levado por aquele soldado. Jesus, ele apanhou. A Bíblia diz que bateram na cabeça dele, deram chicotada nele, na ponta dos chicotes. Tinham pontas de lança que quando batia em Jesus, cortava, retalhava e ele derramou o sangue dele precioso. Cuspiram nele, né? Debocharam, zombaram de Jesus e colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Essa coroa aqui de um material que não machuca, que não dói. Mas tentem imaginar uma coroa com os espinhos, se esses espinhos fossem de verdade, todos grandes. Jesus com uma coroa assim na sua cabeça e o sangue escorrendo pelo rosto de Jesus, caindo no chão, o sangue do seu corpo também. Ele derramando o sangue dele por amor a mim e a você. Jesus escolheu a coroa de espinho. Jesus escolheu a morte na cruz, ser crucificado por amor a mim, por amor a você, meu querido, porque ele te ama. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta agonia o nosso querido Jesus passou na sua última Páscoa. Sabe, meus queridos, Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, mas naquele dia que ele morreu, também houve salvação. A Bíblia diz que quando ele estava ali na cruz, um dos bandidos que tinha sido crucificado com ele foi crucificado com dois assaltantes, né, dois ladrões. Um deles, ele creu em Jesus e ele recebeu Jesus como Salvador. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mesmo naquela agonia, naquele sofrimento, nas dores,
perto de morrer, ele disse para ele: ainda hoje tu vais estar comigo lá no paraíso. Então, no meio da dor, da aflição, houve ali a alegria da salvação. O nosso querido Jesus morreu e ele também perdoou. Houve perdão naquele momento de dor. Ele disse assim para o Pai: Pai, perdoa-os, falando para aquelas pessoas que o estavam crucificando. Ele disse: eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa-os, Pai. E Deus perdoou, porque Jesus assim pediu. No meio da dor e do sofrimento, mesmo assim, ainda houve alegria ali naquela crucificação do nosso Senhor Jesus. E ele foi sepultado, colocaram ele num sepulcro. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que depois de 3 dias exatamente, ele não ficou morto, não. Ele ressuscitou. É verdade, o túmulo do nosso querido Jesus está vazio. Ele não está ali. Ele ressuscitou, ele está vivo novamente. Que alegria! Por causa disso, nós podemos ter a alegria da Páscoa, viver alegre e feliz, porque sabemos que o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele está vivo. Jesus, ele venceu a morte. O Filho perfeito de Deus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ser o nosso Salvador. Você crê nisso? Você crê que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e que ele tem poder para perdoar os seus pecados? Se você crê nisso, meu querido, de todo o seu coração, você acredita, então você pode escolher receber Jesus como Salvador. Lá naquele supermercado, as pessoas faziam escolha, escolhiam os ovos, aqueles ovos que era melhor para elas. E você pode hoje escolher receber Jesus e ter também a melhor Páscoa da sua vida. Porque Jesus, ele ama você. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele prometeu uma coisa. Ele prometeu que um dia ele vai voltar. E ele vai voltar para buscar todos aqueles que o receberam como Salvador. É uma promessa e tudo que ele promete, ele cumpre. Você crê nisso, nessa promessa de Deus que ele vai voltar? Então escolha, faça a sua escolha. Escolha receber Jesus como Salvador. Porque Jesus, ele morreu para perdoar você. Confesse seus pecados para ele. Se você crê que você faz coisas erradas, conta para Jesus. Peça para ele te perdoar e fala: Senhor, seja o meu Salvador. Eu creio que o Senhor ressuscitou. Venha fazer morada dentro de mim. Venha habitar em mim, Senhor Jesus. Me perdoa e eu entrego a minha vida nas suas mãos. Seja o meu Salvador. Você pode escolher Jesus e receber Jesus como seu Salvador. Faça isso, meu querido. Receba Jesus como Salvador e você vai ter a melhor Páscoa da sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus possa abençoar a sua família. Lembra-se que tu é precioso para o Senhor. Ele comprou você por um preço muito alto. Ele deu a vida dele por você, porque ele escolheu amar você, escolheu morrer por você, escolheu perdoar você. Ele escolheu você. E você pode escolher também Jesus para ser o seu Salvador. Beijo, meu querido. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Feliz Páscoa para todos vocês. Amém.